Olá, amigo do Planeta Livre, beleza? Tudo bem? Vamos hoje falar sobre o papel da imprensa. O papel da imprensa na descentralização ou na centralização do poder. Hoje estamos em um momento em que a imprensa, a imprensa, os grupos de mídias oficiais estão altamente contestados. Muitos afirmam que há uma tentativa de regulamentar, de controlar. E aqueles que defendem a regulamentação dizem que não é para controlar. Então, enfim, qual é o papel da imprensa na história da humanidade, não é mesmo? Então, curta, siga o canal, fique atento e vamos que vamos. Já há algum tempo eu venho falando desse livro e vou continuar falando sobre ele por mais alguns vídeos ainda. Então, ele tem um capítulo, o Robert Wright, no livro Não Zero, que é um livro magnífico. Nesse livro tem um capítulo que ele vai falar assim, o título é intitulado Tempos Modernos. Nesses tempos modernos, ele vai falar, na verdade, da imprensa, como era a Europa ali antes da imprensa e depois, não é mesmo? Então, vamos lá. Primeiro ele começa quebrando o mito, né? Um mito que nós criamos, que não foram nós, chegou até nós, um mito que é construído aí de que a Idade Média foi um período centralizador, a Igreja Católica dominava tudo, as pessoas não tinham liberdade. Então, a primeira coisa ele já começa. Na Idade Média, os senhores feudais tinham mais poder do que os reis. Ou seja, era um poder totalmente descentralizado. E que a igreja, ela possuía meios de comunicação muito melhor do que outras instituições. E onde a imprensa entra nisso? Robert Wright vai partir da tese, e eu acredito que a tese dele esteja correta, é de que a imprensa ela foi fundamental para o desmoronamento de qualquer império, seja o império, ok? E também, se for aplicar em qualquer regime centralizador, a imprensa tem papel fundamental de disseminar, de descentralizar. É por isso que, atualmente, ambos os lados são preocupados com a imprensa. A imprensa, quando é atacada por qualquer governo, eles usam dessa argumentação, embora ideologicamente ideologicamente eles podem se posicionar a favor ou contra, ou usar como narrativa, mas existe a narrativa, existe o argumento. E este argumento, não sei de quem, assim, não posso, agora eu não quero questionar de quem usa esse argumento, mas o argumento é verdadeiro. Que em qualquer país democrático, a liberdade de imprensa se faz necessária. Então a imprensa ela ajudou a avaliar, a disseminar o pensamento religioso, publicar ideias que sejam heréticas ou não, a imprensa favoreceu. As revoluções científicas e sociais e industriais. Então, lá na saída da Idade Média, no início dos tempos modernos, com o Renascimento, o Renascimento cultural, o Renascimento científico, o Iluminismo, os protestantes, a imprensa foi chave. E eis aí uma grande diferença, porque as heresias contestadas pela Igreja Católica foi mais facilmente administradas e solapadas do que no período de Lutero, porque Lutero já usufruía, já contava com a imprensa. Então, para o bem ou para o mal, para ideias errôneas, ideologias, ideias corretas, para o bem ou para o mal, a imprensa foi a chave, foi fundamental para a disseminação de ideias, ok? E a imprensa ela favoreceu o surgimento de outros derivados da mídia, da imprensa, por exemplo, o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, a própria imprensa, a internet. Então, quando se fala mídia não é, a gente se refere apenas à televisão. Não, o livro é uma mídia, porque é uma forma de
de mediar, né? Não sei se vem dessa palavra, mas mediar o conhecimento e tornar acessível a alguém. Mídia, livros, jornais, revistas eletrônicas, internet, sites, blogs, YouTube, tudo. Rádio, televisão, etc. Tudo isso favorece a disseminação de ideias. Vamos lá, porque é comum para você, quando falar a Idade Média termina com o quê? Qual foi o evento? A queda de Constantinopla. O renascimento urbano, o renascimento comercial que começa ali, e o resgate dos valores, modos de pensamento, relações do homem com a natureza da Idade Clássica. Mas, para alguns historiadores, e o que não está explícito no currículo e nos vestibulares, uma análise mais subterrânea, mais crítica, para alguns historiadores, a imprensa que decretou o fim da Idade Média. Nós temos um outro comportamento que vai se modificando, que é o hábito de leitura e as práticas de leitura. Na Idade Média, não havia tanta necessidade do indivíduo ser alfabetizado, porém, com a Idade Moderna, a formação dos Estados Nacionais, a difusão dos ideais protestantes, surge na Europa uma necessidade de alfabetização, de leitura da Bíblia. Ora aí, então, temos aí que a imprensa foi carro-chefe nesse novo padrão de comportamento. A imprensa também favoreceu o custo, a redução do preço dos livros. Na Idade Média, ao escrever um livro, primeiro, um livro não era assim de mão, assim fácil de ser manuseado, né? Era um livro maior, grande, mais pesado. Antes da imprensa, os livros eram escritos à mão, a punho. Depois, com a imprensa, realmente, algumas publicações, o preço chegava ao valor, à quantia de um salário de um trabalhador comum anual. E com a imprensa fez com que muitos livros fossem publicados, logo o barateamento, a acessibilidade, livros mais leves, com material melhor. Isso veio um processo mais gradual, né? O processo mais gradual. Não quer dizer que não vai pensar que o primeiro livro saiu assim, cheirando a novo, igual o que nós temos hoje. Então é um processo gradual, mas foi a imprensa que deu esse pontapé para a redução, a sofisticação e as tecnologias que envolvem a produção de um livro. E também facilitou que a possibilidade do surgimento de mais escritores. Numa época que era difícil publicar um livro e o custo era muito elevado, a habilidade da escrita era reservada a uma classe mais alta, que tinha condições. A um escritor de uma origem financeira. Se hoje, eu pensei bem, se hoje já é um pouco assim, quanto mais antigamente. Mas comparado com antigamente, com os tempos passados, hoje uma pessoa comum pode escrever um livro. E mais ainda com as plataformas da Amazon, né, aqui fazendo propaganda de graça, e outras plataformas de veiculação de livros, muita gente simples, com um esforço financeiro, consegue publicar livros mais baratos ou também e-books, né, livros digitais. Então hoje estamos em uma outra rotina. No sentido religioso, católicos e protestantes, quais dos dois segmentos vai se favorecer com essas novidades? Os protestantes. Porque a Igreja Católica, naturalmente, ela tem uma centralização doutrinária. Ela tem uma centralização. Já o protestante, ele não tem. Então você vai perceber várias ramificações protestantes, cada um com uma abordagem doutrinária diferente uma da outra, e todas elas vão utilizar-se da imprensa para difundir suas ideologias, suas doutrinas. Assim também os maçons, assim também os iluministas, e aí por aí vai. Nós sabemos que no século XVII, em especial no século XVII, a Europa
foi inundada de guerras, de confrontos, guerras bélicos mesmo, de mão armada. Guerra, né? Já está falando, já presume mesmo armas, utilização de armas, né? Não é uma guerra psicológica, guerra mesmo de embate de vários países, né? Movimentos protestantes quanto católicos, em especial Guerra dos 30 anos, e a imprensa foi fundamental. Hoje está muito mais, a imprensa hoje ela desempenha um papel muito mais de formação de ideias muito mais rápidas, antes também, mas hoje a velocidade da notícia hoje é muito mais rápida. Uma guerra, um conflito, logo a cobertura de vários grupos de mídia se encarregam de difundir. Hoje é numa velocidade tão grande que corre o risco mesmo, e não é um risco, é um fato, de diversas narrativas, muitas vezes distorcidas ou tendenciosas, acontece. Mas, por isso que é importante várias empresas se envolverem nesse trabalho de mídia, porque a comparação das notícias é fundamental. A partir do momento que há um poder, como teve no nazismo, como teve no comunismo, qual foi a preocupação desses regimes totalitários? A imprensa, monitorar a imprensa. Getúlio Vargas, Hitler, Stalin, todos eles, talvez não, hoje há países que fazem isso ainda, de dominar, de controlar o que é noticiado e o que não é. Então, a liberdade de imprensa ela é fundamental para a descentralização e menos controle do Estado sobre o indivíduo. E como Robert Wright parte de todo o seu livro, que é magnífico, a tese, a premissa dele, não é uma tese, é uma premissa, né? É a base de onde ele passa, ele parte, onde ele começa a sua análise. Ele parte o seguinte, que a teoria do ganha-ganha, do lucro não zero, da soma não zero é fundamental, e quando essa soma não zero é comprometida por qualquer intervenção, seja estatal, seja lá qual for, aquele sistema político, cultural começa a ruir. Ele vai explicar, a partir dessa premissa, ele vai explicar por que o Império Romano foi se desfacelando, porque as trocas comerciais, culturais, que acontecia por meio da guerra, por meio do comércio, e quando isso deixa de existir ou é enfraquecida essas relações, logo aquela sociedade começa a entrar em um declínio. E a liberdade de comunicação ela é fundamental para o ganha-ganha. Troca de notícias, trocas culturais, torna qualquer ambiente mais saudável. E quando começa a monopolização da imprensa, a monopolização da notícia, o sistema começa a entrar em curto-circuito. Por último, alguém pode perguntar, mas que isso tem a ver com economia, né? Onde trocas de comunicação vai ter a ver com economia? Ora, o que foi apresentado na história da humanidade é que onde há controle de imprensa, quem controla a imprensa? Um governo maior do que a imprensa. Se a imprensa, a comunicação é poder, você dominar a informação é poder, para alguém controlar isso tem que ser alguém mais poderoso. E geralmente, quase sempre, todas as vezes foi o Estado. Um partido que dominou um Estado e o Estado dominou a imprensa. Então, regimes autoritários que controlam a imprensa vai refletir na franca decadência econômica. Isso você pode ver na Coreia do Norte, em diversos outros países que adotaram essa medida de controlar a imprensa, né? É isso. Você gostou do nosso vídeo? É um vídeo de 15 minutos. 15 minutos é muito pouco para você descrever os meandros, os detalhes de um assunto tão rico. Mas se trata de um canal de YouTube, se trata de uma aula informal. Se você
percebeu alguma coisa que ficou faltando nesse vídeo, respeitosamente, escreva embaixo. Se você gostou, curta. Não gostou, como é que não gosta, né, cara? Mas beleza. Talvez se não gostou, seja educado nos seus questionamentos. Siga o nosso canal, compartilhe, passe para alguém. Um canal simples, mas sempre traz temas interessantes. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça.